E vamos ver o que acontece quando o vilão está certo do Ritos. Isso aqui é algo interessante, né? O passado do vilão. Quando nós concordamos com o vilão, o que será que acontece? Então, bora lá. Aumentar aqui, que não sei porque tá super baixo, mas ok. Mas a pergunta para a resposta, o que acontece quando o vilão tá certo, ou o que acontece quando os vilões estão certos, é um pouco mais simples do que parece. O que não é simples é a jornada que acontece em tudo isso. Indo direto ao ponto, a resposta é: eles acabam se perdendo. Não é algo tão incomum assim um vilão que você assiste ter meio que uma razão para fazer o que ele tá fazendo. Mas é meio que óbvio que ele vai acabar se perdendo de alguma maneira no meio tempo. Até porque é um vilão, ele tem que basicamente se perder. O herói tem que ser o certo da situação. Você conhece isso aí, é como falar 2 mais 2. O ponto é que na thumbnail provavelmente você viu que tá o Miguel O'Hara ali. E nesse momento você deve estar pensando, mas como assim? Tudo bem que o Miguel O'Hara tem um design meio assustador para um super-herói. Tudo bem que ele tem umas ações meio questionáveis para super-herói. Mas ele tá mais para um antagonista do que um vilão. E você não tá errado. Só que eu quero avaliar o Miguel O'Hara no ponto de vista do Miles. Porque a partir daí o negócio vai mudar completamente. No ponto de vista do Miles, o Miguel O'Hara é basicamente um maluco que tem um exército de Homem-Aranhas ao dispor dele para fazer basicamente o que ele quiser, não importa qual seja a... Cada série merece ser Beleza. Go for it. Na cultura inglesa. Coisa ordem. boa. Além disso, ele é um cara que sabe sobre o evento canônico que acontece na vida de todo o Homem-Aranha, mas ao invés de impedir isso, ele simplesmente quer deixar que aconteça porque faz parte do cânone, você não pode mudar isso. Além de que o mais óbvio e praticamente a coisa mais importante, ele sabe que o pai do Miles provavelmente vai de arrasta e ele não só não deixa o Miles salvar o próprio pai, como ele tenta prender o Miles naquele lugar para que aconteça a merda e ele não possa fazer nada, e quando o Miles escapa, o maluco vai com todo o ódio pra cima do Miles para capturar ele. Sendo que o que ele deveria estar realmente se importando era com o Mancha. Mas assim, tem aquela coisa de que o Mancha tem que ser parado depois, porque primeiro ele tem que fazer o canon, enfim. Eu ainda tô esperando o terceiro filme porque realmente tem umas coisinhas meio complicadas. Mas esse não é o ponto aqui. O que importa é o que aconteceu para o Miguel tá certo. O que aconteceu para o Miguel por um bom tempo ter basicamente a razão para ser um vilão, por assim dizer. De novo, no ponto de vista do Miles. A real é que tudo começa no primeiro filme. Depois que o Miguel descobre que existe um multiverso e que ele basicamente pode viajar para qualquer multiverso que ele quiser, no caso o universo, é que as coisas começam para valer. Porque ele acaba tendo a missão, por assim dizer, de consertar os erros que os eventos do primeiro filme aconteceu. Até aí tudo bem, só que no meio tempo entre isso ele acabou perdendo a família dele, e por mais triste que isso seja, naquele momento ele tinha o poder do multiverso na palma da mão dele. Não é o poder do sol, mas também não é pouca coisa. Então ele podia simplesmente escolher uma realidade onde a família dele perdeu a versão do Miguel e simplesmente substituir, e é exatamente o que ele faz. O problema é que por causa disso, ao que tudo indica, a gente não tem uma certeza confirmada, essa quebra do cânone, por assim dizer, que o Miguel fez, acabou não só destruindo outra família, como também destruiu um universo inteiro. Ele não só perdeu a família dele 2 vezes, como ele destruiu de graça um universo inteiro, assim, hipoteticamente, né? A gente ainda não tem certeza disso aí, mas calma que eu chego lá. O ponto é que o maluco simplesmente pegou todo esse trauma de uma vez só. Isso fez ele acreditar que o cânone não pode ser quebrado, porque se você quebra o cânone, não só você ou as pessoas próximas de você podem pagar por isso, um universo inteiro pode simplesmente ser destruído. E aquilo, vale a pena sacrificar um universo inteiro simplesmente por 1 ou 2 vidas? Que no caso nem vão estar com você porque o universo vai ser destruído? A resposta é meio que óbvia, não é? E é por causa disso que o Miguel assume meio que essa posição de o cara que protege o multiverso e tudo mais. E eu acho que talvez não tenha sido de propósito, mas talvez sim, porque eu duvido muito que não. Até mesmo o design do Miguel foi pensado nisso. Até porque no primeiro filme o maluco não era esse monstro em músculo que ele é agora. Talvez até mesmo a questão de design fala sobre o personagem, como ele é extremamente focado no objetivo dele e como ele simplesmente tem um foco tão insano naquilo que ele prepara o corpo, a mente e tudo para demonstrar o quão ele tá obcecado com aquela coisa. E aí que entra o ponto, essa, digamos que, razão que ele tinha, o fato dele estar certo nessa questão de não quebrar o cânone, acabou cegando ele para uma coisa que talvez seja tão óbvia, mas tão óbvia, que acaba sendo difícil do próprio Miguel ver. Até porque é muito normal a gente conseguir enxergar possibilidades e soluções para situações da qual a gente está vendo do lado de fora. Mas quando a gente está do lado de dentro, as coisas parecem muito mais difíceis do que elas são. Às vezes parecem que não tem solução.
E no caso do Miguel, ele simplesmente pegou essa coisa de que você não pode quebrar o cânone como uma verdade absoluta e que não pode ser mudada. E por causa disso, ele acabou se cegando com isso e se perdendo nesse ponto. Já que ele acabou deixando passar o fato de que o Miles já é basicamente o Homem-Aranha daquele universo há muito tempo e nada aconteceu. O universo continua inteiro. Se ele realmente tivesse quebrado o cânone, o universo já teria ido de base há muito tempo. Então pois é. O Miguel acabou deixando essa certeza cegar ele, mas pelo menos não é como se ele tivesse deixado a certeza. Sem falar que também o universo do Miles verdadeiro, né, que era pra ser o Miles Morales, que ele virou gatuno, também iria de arrasta, tá? Fazer com que o herói vencesse. Ou melhor dizendo, fazer com que a certeza que ele tinha fosse exatamente o que causasse a redenção do herói. E sim, eu tô falando do Lobo de Casa. Mas o Lobo não é o Eu sei que vilão, nesse ele é momento antagonista. Você vai estar falando, ai meu Deus, mas ele não é um vilão. Porra, ele é um me previu. Ele é uma força Predict. da natureza e não sei o que. Olha, vamos lá. É muito engraçado como existe uma divisão de pessoas que acreditam nele como um vilão e gente que acredita nele como um antagonista. Mas na minha opinião, você ser simplesmente a morte que assume uma forma física para ir atrás de um gato que você tem raiva. E detalhe, essa forma física que você assume é simplesmente perfeita para dar medo no gato de botas, que até o momento não temia nada, que literalmente enfrentou um gigante como se fosse brincadeira, mas quando tu aparece do lado dele, ele se sente incomodado. Eu acho que você não é só simplesmente um antagonista quando você faz isso, não. Até porque se ele fosse só, sei lá, uma força da natureza, um antagonista, ele só sentaria a bunda e esperaria o gato de botas simplesmente gastar a última vida dele, igual era o que aconteceria se ele não tivesse se intrometido. Mas, agora que a gente já meio que trata ele como um vilão, por assim dizer, tá, talvez você ainda não compre o fato de Não. que ele é um vilão. Então bora Não pegar compro. o simples fato que a própria morte tenha literal raiva, ódio pelo gato de botas e pela maneira como ele debocha e não dava valor para as vidas dele. E eu não tô dizendo isso como interpretação ou coisa do tipo, ele literalmente fala como ele odeia o fato que o gato de botas tinha várias vidas e ele simplesmente não deu valor para nenhuma. Ele odeia o fato de como ele ria da cara da morte, ou seja, da literal cara dele. Dito isso, agora eu posso fazer o vídeo como se ele fosse no ponto de vista do vilão, né? Porque Eu deixo, pra mim, vai, eu mas, deixo. Enfim. Mas ele não onde é. tá o ponto em que o Lobo tem razão? Onde tá o ponto em que ele está certo? Bom, digamos que você é a literal morte. E por mais irônico que isso pareça, você dá muito valor à questão da vida. E aí nesse meio tempo tem um gato que, além de ter várias vidas desnecessariamente sem fazer muito sentido ele ter tantas vidas, ele simplesmente não se importa com nenhuma delas. Ê, beleza. Seu pet tem plano de saúde? Não tem. E por que não? Porque eu vi que tem Elas joga todas elas fora como se não fosse nada. E ainda por cima debocha da tua cara, dizendo que ele literalmente ri na cara da morte. E que a morte pra ele não é nada e não importa. Você sendo a entidade que é literalmente a morte, você vai olhar pra um bagulho desse e pensar: esse maldito não merece essas vidas que ele tem. E como ele passou basicamente as várias e várias vidas dele desperdiçando tudo, talvez não seja tão ruim assim você assumir uma forma física e ir atrás da última. Mas é claro que antes disso, você tem que fazer um bagulho diferente. Afinal de contas, ele não podia só simplesmente chegar e tirar a vida dele. No caso do gato de botas, ele tinha que fazer o gato pagar por tudo que ele fez o bicho passar até agora. E é por isso que o filme inteiro ele simplesmente passa perseguindo e assustando o gato. O problema é que ele tinha razão, ele tinha uma boa motivação pra estar indo atrás do gato, em vez de esperar a última vida dele ser gasta pelo próprio. Só que é justamente essa certeza que ele tinha que acabou fazendo com que o gato simplesmente entrasse numa aventura pra ter outras vidas de novo, só que acabasse aprendendo a valorizar aquela que ele tinha naquele momento. Se no caso do Miguel O'Hara isso simplesmente cegou ele e fez com que ele não conseguisse mais enxergar além do óbvio, no caso do Lobo, fez com que ele simplesmente perdesse a presa dele. O que acontece quando ele tá certo é que ele deixa a comida dele simplesmente escapar. Sinceramente, isso tira um sorriso do meu rosto que eu simplesmente não consigo tancar. Mas, como você viu na thumbnail, e talvez seja o motivo pra você ter clicado no vídeo, o Tai Lung tá nesse vídeo. E bom, vamos lá. Ter a razão ou estar certo aqui não justifica todas as merdas que o Tai Lung fez. Mas ok? pra mim o Tai Lung Eu não vou tá ser certo, honesto não. aqui. Nem no O cara começo. tinha razão em ficar puto por simplesmente não ter recebido o título de Dragão Guerreiro. Eu sei que toda a mensagem do filme, todo o contexto, blá blá blá, eu sei. Mas deixa isso de lado um pouquinho. Uma coisa é tu ficar puto, outra coisa é tu tentar matar um mestre, tá ligado? Só porque não recebeu um pergaminho. E outra coisa, mesmo se ele ganhasse
virasse o dragão guerreiro por força e pegar essa porra do pergaminho, ele simplesmente não ia entender e ficar mais puto ainda. Porque, porra, eu me esforcei tanto, me fudi tanto pra ganhar o pergaminho em branco, tá ligado? Porra. Tipo, obviamente tem a culpa do Shifu por encher a cabeça dele de expectativas. Não nego. Mas ele ficou cego por isso também, tá ligado? Isso não tira o fato de que ele tá errado, ele tá certo, tem que ficar puto, tá certo. Ele fazia o que fez. Porra, não tá não. Pensa no seguinte, pensa no fato de que o Tai Lung queria duas coisas. Na verdade, isso Reconhecimento levou e ele a duas ver coisas. o Ele dragão queria dar guerreiro. orgulho ao Shifu. A única coisa que fez o Tai Lung dedicar toda a vida dele pro Kung Fu foi dar orgulho ao Shifu. Tá, tudo bem que ele tinha assim um talento muito grande pra isso, mas vamos ser honestos, será que era esse realmente o destino que ele ia seguir? Se não fosse o Shifu na cabeça dele, enchendo ele de sonhos, fazendo ele treinar dias e noites, por anos e anos, até os ossos se partirem. É claro que o Tai Lung não estava certo em fazer toda a merda que ele fez, ele não tinha razão pra isso, mas ele com certeza estava certo e tinha razão pra ficar extremamente chateado com toda essa situação. Puto sim, mas. Imagina você passar anos e anos ouvindo que você vai ser o dragão guerreiro, que você está destinado pra isso, que a figura que você considera como um pai simplesmente faz você ao seu limite pra que você alcance esse objetivo. E você faz isso simplesmente pra poder honrar aquele que te ajudou no passado. Pra chegar um momento em que a tartaruga do Tortuguitas fala que não, você não pode ser o dragão guerreiro. Tudo ali poderia ser resolvido se uma coisa tivesse acontecido. Se o Shifu tivesse dado apoio ao Tai Lung. E o fato dele não ter tido esse apoio foi o que acabou com tudo. Então, de certa maneira, sim, o Shifu meio que é o culpado por basicamente O Shifu vilão. o Tai Lung ter virado o que virou. Porque parece que simplesmente ele olhou e falou: ah não, porque se o Ugen falou é isso mesmo, não importa o contrário. E cagou pro Tai Lung. É como se a partir daquele momento, todo o esforço que o Tai Lung tivesse dado, todo o suor que ele jogou fora, todos os ossos que ele ficou quebrando esse tempo todo, não valessem de nada. Imagina você se esforçar a sua vida inteira pra simplesmente uma tartaruga do nada chegar e falar que não, você não é digno. Não, chegar do nada não, porque o Hugo sempre esteve ali, tá? O Hugo sempre esteve ali, inclusive o Hugo até fala, porra. O Chico fala que o Hugo olhava o Tai Lung e falava, porra, esse moleque vai dar problema, esse moleque é um filho de uma puta, o Shifu tu tá fazendo merda. Aí chegou na hora, esqueci o nome da tartaruga agora. A tortuguita aí falou, o Hugo falou, não é você. Eu aposto que ele falou, eu te avisei, Shifu, que não era ele, eu te avisei, você foi avisado. Eu tô aqui, quem parou o Tai Lung foi E a o única Hugo. pessoa que você queria orgulhar, que você esperava um pouco de apoio e conforto, simplesmente não faz nada. Até o momento, o Tai Lung foi o único vilão mais antigo que eu mencionei aqui. Então vamos continuar seguindo falando de vilões mais recentes, porque não tem porquê, eu só quero fazer isso mesmo. Você provavelmente já assistiu Justo. Arcane, Eu não vi. espero que sim, senão, pelo amor de Deus, assista, é provavelmente uma obra-prima que a gente teve nos últimos 10 anos, pode perder esse título agora. Últimos 10 anos. Que parâmetro é esse, amigo? Tipo, é só animação 3D ocidental? O oriental não conta, tá ligado? As obras que veio japonesas, as obras tailandesas, as obras chinesas não contam, brasileiras não contam. Tipo, que porra que ele tem que é tão espetacular, tá ligado? Tipo, o melhor dos últimos 10 anos. Então, tipo, desde 2015, 2014, 2013 não sai uma obra, tipo, foda que nem Arcane. Como assim, cara? Calmou também, né, amigão? Se a Calmou. segunda temporada e última não for boa, mas acho muito difícil que não seja. Espero não estar queimando a minha língua. Mas enfim, o Silco basicamente vivia em uma cidade humilhada, que precisava de ajuda e merecia respeito. Só que as pessoas de cima que teriam como ajudar e poderiam fazer isso, simplesmente não faz. Eles simplesmente ignoram toda a cidade de Zaun. Na verdade, Zaun é como ele quer chamar a nação. Mas enfim, você entendeu o meu ponto, caso você tenha assistido Arcane. Antes da gente ver o Silco pela primeira vez, ele tinha uma razão e ele estava certo no que ele queria. Ele queria igualdade, ele queria que as pessoas do lugar onde ele cresceu pudessem ter uma vida justa e digna, pudessem viver do bom e do melhor, ou pelo menos o melhor que fosse possível. Afinal de contas, se tem uma coisa que a Arcane faz bem no começo da série, é mostrar como o Piltover é simplesmente incrível. Tipo, é bizarro como você consegue diferenciar o ar de Piltover quando você tá vendo ali e o ar de Zaun quando a gente chega lá. O problema é que ele tinha uma razão, ele estava certo no que ele queria, mas a maneira como ele fez foi o que destruiu completamente isso.
Para que ele conseguisse resgatar a cidade e basicamente salvar aquele lugar, ele mesmo destruiu e fez uma corrupção gigantesca ali. No caso do Silco, ele tinha razão, mas ele pegou essa razão e transformou naquela frase de os fins justificam os meios. Eu acho até irônico que a gente acaba vendo ele só no momento em que ele já perdeu a razão, a certeza que ele tinha, ele jogou no lixo. E quando ele tava certo e a razão tava do lado dele, a gente acaba não vendo. Porém, eu acho bem interessante o final do personagem, porque ele acaba entendendo aquilo que ele mais julgava no ex-melhor amigo dele. Eu não sei como, mas isso vai me levar até o Drácula de Castlevania. Meu Deus. Como a gente chegou a isso? Eu realmente não sei, mas será que realmente importa? O ponto é que é um pouco difícil não dizer que o Drácula não tava certo quando ele ficou puto porque destruíram a casa dele. Até aí tudo bem. A O versão problema é que fizeram dos jogos é churrasquinho com a mulher melhor. dele. Até aí tudo bem. O problema é que um ano depois deles terem feito toda essa palhaçada, ao invés de terem ido embora da cidade, terem pedido perdão, terem se arrependido, eles dão uma festa em comemoração a tudo isso. Aí, meu amigo, aí não tinha jeito. O Drácula, com razão, jogou totalmente fora a razão que ele É por isso que tinha, a versão não dos fez jogos sentido, é melhor. entendeu o ponto? E o fato de que ele tava certo, ele também já não se importava mais. Ele simplesmente fez chover literais demônios naquela cidade. E assim, eu sei que eu falei num tom mais leve, mas vamos se pôr no lugar do cara. Ele teve a casa dele destruída, que até aí, bom, é o Drácula. O cara tem literalmente um castelo que se teleporta. Uma casa destruída não é nada. O problema é quando eles simplesmente fazem um churras da esposa do maluco. Literalmente a pessoa que botou o lado dele bom, por assim dizer, pra fora. Literalmente a razão pra ele não ter literalmente trucidado todo mundo naquele momento. E por causa do que a esposa dele ensinou pra ele e transformou ele, ele dá àquelas pessoas um ano pra tentarem se redimir, pra irem embora dali. Mano, você tem noção disso? Mesmo que ele tenha feito isso a pulso e é na memória da mulher dele. Independente de ter sido em honra à mulher dele ou não, o cara deu um ano para as pessoas se arrependerem, um ano para elas saírem de lá. E o que eles fizeram? Depois de um ano que eles fizeram churras da esposa do cara, eles fizeram uma festa para comemorar isso, e ainda para comemorar o fato de que se passou um ano e nada aconteceu com eles. E aí é aquilo, né? O Drácula faz o que faz e honestamente, é difícil não passar pano pra esse miserável. Eu acho que nessa situação, se você perde alguém e tem poder pra fazer isso, provavelmente você Mas o vai... problema do Drácula não é que ele não quer acabar com aquele pessoal ali. Ele quer acabar com o mundo inteiro. Ele quer foder todo mundo. Não é só aquele povo ali. Se fosse aquele povo ali, até ok. Tá? Mas é que acabou com a porra toda. Inclusive dos jogos é bem melhor. Esse site que a semana, puta que pariu. Não assistam. Não assistam. Chega até um ponto que nem a animação ajuda tanto assim. Mas... pô, tem aí a lore de Castlevania aí, quem quiser ir ver lá no Master Lucard 4 horas só de lore, muito foda. Mas, por exemplo, nos jogos, o que foi dar um headcanon lá em Symphony of the Night, quando mataram a Lisa, ele ficou emputecido mesmo. Tipo, na hora que matou, ele ficou emputecido e saiu convocando as criaturas da noite, direto do quinto dos infernos, fez o pacto com o diabo, tá ligado? Fez o pacto com a entidade do mal, que é o caos em Castlevania, pra literalmente se transformar e transformar o castelo em puro caos, na entidade do caos, pra se vingar da humanidade como um todo, porque pra ele é pau no cu da humanidade, tá ligado? Principalmente da galera da Pensilvânia, se não me engano. É Pensilvânia? Não, não é Pensilvânia, é Transilvânia. Não lembro, a porra lá do lugar que ele era Lorde, que ele era Lorde Vlad Tepes, se não me engano. Tipo, ele cuidava ali da região, ele era o conde da região, os caras traiu ele. Aí ele ficou puto, humano bom, humano morto, matou todo mundo. Eu acho que a versão dos jogos é muito mais shady, porque esse Drácula meia bomba aí, depressivo, tipo, um ser imortal, de puro ódio, criaturas à noite, ficou triste. Tipo, obviamente ele ficou triste, mas tipo, em vez de ele usar essa fúria como combustível, não. Eu sou muito broxa. Eu tão broxa no nível que faz uma revolução dentro do castelo dele e ele foda-se, tá ligado? Nossa, mano, é muita coisa errada em Castlevania. Mas aí já é história pra outro dia. O ponto é que é extremamente interessante ver como os vilões eles acabam tendo razão na maioria das vezes, nem sempre. Só que é óbvio que essa razão vai ser levada a nada, porque, de novo, é o vilão, ele precisa ser o mal, ele precisa ser algo que o herói vai chegar e derrotar.
Inicialmente eu pensava em mencionar o vilão, entre muitas aspas, de Ratatouille. Mas ele é o cara mais certo. No fim das contas, ele só humano que tava puto porque tinha um rato literalmente cozinhando, tá ligado? Só que aí tem a questão de que ele tava fazendo a merda de esconder quem era o verdadeiro dono lá do lugar, então eu acabei não acrescentando ele. Mas ainda assim, é extremamente interessante ver como muitos vilões, tanto os antigos, que eu acabei não mencionando nesse vídeo, talvez eu faça um separado só pros mais antigos, mas também os mais recentes acabam tendo meio que razão, eles estão certos no que eles fazem. Mas muitas vezes, a maneira como isso acaba costuma ser bem... Irmão, os diferente fins do que não pode justificam os esperar. meios. Mas eu acho que é isso. Famoso, né? Assistirem. Sim, eu vou assistir Frieren, voltar a assistir Frieren, tá? E tá, esse vídeo é bom. Não vou mentir não, esse vídeo foi da hora, interessante. Tive sim as minhas discordâncias com o Ritos, mas, pô, um vídeo bom, um vídeo da hora, um vídeo decente. Vão lá assistir lá, se gostou do canal dele, cara, o cara é bom demais. Só por esse vídeo eu achei da hora.